Olá, James, como é que você está, amigo? Tudo bem? E Israel, Mix Fiscal por aqui, tomando a liberdade de gravar esse vídeo assim. Sei que a tua correria é grande, mas a gente consegue demonstrar a nossa ferramenta, compartilhar aqui a tela e, mais do que apresentar o nosso orçamento, mostrar a funcionalidade, em especial você agora que está operando aí com software linear, um dos nossos parceiros, totalmente integrado conosco. É legal que você tenha essa percepção até para, de certa forma, comparar e visualizar os diferenciais daquilo que foi a experiência sua no passado, né? Quando tinha ali o outro ERP aí na sua base. Bom, bora lá. Compartilhando a tela, sempre gosto de comentar, a gente busca, James, sempre gravar em módulo privado, então fica tranquilo em relação ao vídeo, só consegue assistir quem recebe o link, né? Então não se preocupe aí com a questão das informações, enfim, há uma garantia toda envolvida aí para essa questão. O que que eu queria te passar aqui, ó? Inicialmente, como trocamos algumas palavras ali pelo WhatsApp, né? É verdade que a gente tem hoje dentro desse diagnóstico que foi aqui visualizado, os dados processados a partir do SPED, recebi dois SPEDs aqui, outubro de 2024, né? Final do CNPJ 152, porque naturalmente o SPED PIS e COFINS ele é consolidado, ou seja, todos os CNPJs ele faz parte de uma única declaração. Tá vendo que constam dois CNPJs, é por isso que não aparece aqui aquela filial 0233, que é a que você tinha o contrato com a gente, né? Fica aqui sempre projetado em cima do CNPJ da matriz, mas sem problema. O ponto alto aqui da questão é o que eu conversei contigo. Esse SPED ele está configurado na apuração, né, no modelo de apuração e opção do lucro presumido, ou seja, se esse software, se esse SPED, essa declaração foi fornecida pela contabilidade, sem dúvida nenhuma, há motivos de preocupação, fazer um contato imediato e até, de certa forma, vale registrar aqui que ficou assim um tanto quanto preocupante um comentário que você fez quando eu solicitei os SPEDs, você falou algo do tipo, não, os meus SPEDs estão todos zerados. Enfim, é só aqui um ponto que vale a gente registrar, se de repente não cabe entender, se porventura está tendo algum tipo de erro na configuração do regime de tributação, daquilo que você está operando na loja, ou seja, aquilo que dentro do teu sistema está sendo tratado, daquilo que a contabilidade está utilizando para apuração. Por que que isso é muito importante? Porque existem diferenças na apuração, sobretudo no que a gente está vendo aqui, né? Classificação fiscal para ICMS, PIS e COFINS. ICMS, ok, a apuração ela segue no mesmo, nas mesmas regras, tanto para presumido quanto para lucro real. Agora, o PIS e COFINS são regras totalmente diferentes, a começar pelas alíquotas, né? Estamos falando aí de alíquotas diferentes e evidente. Não dá para você ter no sistema a apuração, a construção, né, de um histórico tributário de alíquotas nos seus cadastros de uma forma e lá na tua apuração estarem de outra. Isso não só traria uma exposição fiscal gigantesca, mas também poderia estar comprometendo a questão da tua precificação, o custo, aquilo que está indo para a tua margem e assim por diante, no preço que fica lá na prateleira. Tranquilo? Então, de novo, queria passar por esse assunto só para comprovar o que nós trocamos por mensagem ali no WhatsApp, né? Se quiser compartilhar o vídeo com a tua contabilidade também, fique à vontade. E a gente, evidente, avançando, né? Vamos estar à disposição para a gente conversar, fazer uma reunião e ver de que melhor forma a gente pode auxiliá-los, caso vocês precisem de alguma ajuda nesse ambiente, nesse assunto. Bom, bora focar nos itens aqui, que é o que mais importa. A gente estava aqui trabalhando a base de operação em relação à classificação, para entender um pouquinho, né, do que vocês têm de itens movimentados nesse período, e eu vi aqui que sim, tem vários itens em que vocês têm até um valor expressivo de vendas, né, com a tributação errada. Evidente que já percebi que nem todos os itens trazem a base de configuração, por quê? Porque realmente a grande maioria deles, por estar aqui na configuração lucro presumido, o próprio nome diz, esse que é um SPED só do PIS/COFINS, o, o imposto é presumido, ele não é validado no crédito, débito, item a item. Por isso que não carrega aqui a informação, mas a gente já conseguiu ter aqui pelo menos o perfil, a ideia, a estrutura, a operação que vocês têm para a questão da loja no que se refere à gestão tributária. Tranquilo? Bom, vamos adiante. Vencido esse esclarecimento, bora
demonstrar. E aí, como é que está então a ferramenta da Mix para te atender dentro da configuração linear? Ou seja, cada software de retaguarda tem o seu comportamento, tem o seu layout, tem aí a questão da sua grade tributária e a Mix. Evidente, quando faz a integração, a gente tem que respeitar exatamente como funciona as tratativas dentro do software integrado, para que a gente possa, então, definir todas essas conexões para não só recepcionar a carga, mas devolver a carga. Essa, sem dúvida nenhuma, esse, sem dúvida nenhuma, é o nosso objetivo principal. A gente, então, tem hoje a Mix junto à Linear uma integração que o propósito, devo te dizer, James, é muito similar àquilo que nós, no passado, contigo, junto ao outro software, havíamos como missão. Ou seja, final do expediente, vem para cá. Até fiz questão aqui, ó, peguei até a sua base antiga, né, da FreeNord, tinha na ocasião 23 mil itens, aonde a nossa missão é trazer para cá a classificação fiscal dos teus produtos, ou seja, o que consta na sua base. Na Linear a gente está conseguindo fazer isso todos os dias, por isso até que o Jorge te pontuou em relação a essa dinâmica. Trazemos para cá todos os dias, validamos e aquilo que a gente vai identificando de irregularidade, seja porque a lei alterou, seja porque foi cadastrado o item errado, a dinâmica é a mesma, é a gente identificar aqui a informação e fazer questão de estar, então, destacando. A gente deixa aí um acesso, temos toda uma estrutura que fica à disposição para que você possa consultar e entender o que a gente está devolvendo e corrigindo automaticamente. Na prática, fim do expediente vem para mim o relatório. Esse relatório ele vem num processo automático. No início do dia, a gente então dispara a carga corrigida. Essa é uma carga que ela tem, então, essa missão de, uma vez recebida, então tem essa tarefa dentro do linear, de só dar um OK, né? E pronto, pode ser 10, 100 ou 1000 itens, cada um desses pontos criticados, eles são corrigidos automaticamente. E por que que a gente corrige automaticamente? Por que que a gente propõe fazer isso todas as manhãs? Porque é assim que o fisco funciona. Nós precisamos entender que, quando se fala na classificação fiscal, sim, a principal ponta é a gravação da informação ali no cupom eletrônico. Você está, a partir dos caixas, né, emitindo esses cupons todos os dias. Então, seguramente nós precisamos entender que há essa importância de você trabalhar de forma prévia. Por isso que a Mix corrige, classifica isso todos os dias, para que você tenha essa classificação, né, da forma mais adequada possível. Tranquilo até aqui? Bom, mais do que essa dinâmica, que talvez você já até tenha familiaridade aqui com esse relatório, né? Tem aqui todos os dados do campo a campo, alíquotas, CSTs, para ICMS, todas as tratativas também, se tem isenção, se não tem, se é venda ao consumidor final, se é contribuinte, que eu sei que você tem os dois casos, né? A base em relação à operação fundamentada em qual legislação, em qual lei, item por item, a gente traz tudo isso ainda com aquela mesma responsabilidade, permitir que vocês tenham a nossa assessoria em uma possível notificação da Receita, daquilo que nos cabe, sem dúvida, classificação fiscal. Estaremos nos posicionando com o nosso jurídico a seu favor, em sua defesa. Ainda vinculamos a essa operação um seguro, uma apólice de R$ 1 milhão, que é justamente para dar suporte, de modo que a gente possa, de fato, com tranquilidade, atender o nosso cliente nessas demandas. Além disso, vale dizer, hoje a Mix Fiscal ela tem alguns recursos que foram implementados, eu não sei se da sua época, por isso que eu quero rapidamente passar por eles, por quê? Porque quando nós implementamos isso, James, não foi só para ficar bonito, não foi para ficar mais robusto, não, não. É porque nós notamos uma enorme perca de dinheiro, grana nos nossos clientes por uma percepção. E é isso que eu queria chamar a tua atenção, porque é uma situação real. O que está acontecendo? Vamos lá. Quando você está trabalhando no regime normal, seja no presumido ou seja no real, vamos pensar no ICMS, como eu mencionei, as duas bases, real ou presumido, trabalham do mesmo jeito. Você tem ali na compra a tomada do crédito, ICMS, ok? O produto é tributado, quando o teu fornecedor te envia a nota, na hora que você lança essa entrada, você se apropria do crédito, você pega o dinheiro, pega a grana daquilo que ele está ali, de certa forma, trabalhando. Está certo? O que ele paga, vamos dizer assim, que você então absorve. Por outro lado, você tem a questão contrária, onde você tem a situação onde você
Quando vai fazer o débito, a saída, a venda, você paga. Então, num contexto de crédito e débito, sim, o valor do crédito da entrada é para você deduzir da sua saída. É daqui que nasce o conceito teórico do fisco. Sim, está escrito lá na lei, James, que não é para o James pagar ICMS, não é para o James pagar PIS/COFINS, é para o James repassar. Quem tem que pagar isso é consumidor final. A teoria é assim que funciona. Porém, se eu não tenho gestão, malemar sei qual é o item tributado e qual não é, quando eu olho para aquela guia que o contador coloca na sua mesa, às vezes você se assusta com ela, mas você não faz ideia de quais são os produtos da tua prateleira que está te fazendo pagar aquilo, pronto, você acaba ignorando isso e aí entra naquela fase, entra naquela categoria, né, naquela versão de empresário em que as coisas são conduzidas com muito mais coragem que juízo, porque não tem a condição de fazer ali uma apuração e uma correta identificação do que tem, não tem imposto, o que está te fazendo pagar tanto, o que faz sentido continuar na sua loja, o que não faz, o que você tem que melhorar mais, o que não vem. Quando eu olho para alíquotas, James, de 20%, que é o teu caso, para ICMS, 9,25%, caso você esteja no real, no caso do PIS e COFINS, meu irmão, você concorda comigo que isso é muito mais dinheiro que você põe no bolso. Então, quando a gente fala nessa história de você ter a visão real dos teus produtos em relação à gestão tributária, não é por bonito, não é só para atender o fisco e estar seguro com aquilo que você está entregando. Não, não. É para você olhar para o teu negócio e começar a prestar atenção daquilo que você hoje, enquanto tributação, vem gravando nesses cupons, porque depois que é gravado e vai aí do teu caixa para o fisco, computador virou passageiro da agonia, porque quando você manda isso para ele no fim do mês, você já mandou para o fisco. Faz sentido para ti? Além disso, não podemos esquecer que aquilo que eu acabei de falar, tributou errado, não tem como corrigir isso lá na frente depois. Por quê? Porque o preço já foi tributado sem considerar aquele custo, pagando para trabalhar em alguns itens e nem está sabendo. Isso é inadmissível para um supermercadista que, como disse, passa muito dinheiro pela mão, mas o que fica, ó, é pouco. Não dá para brincar com uma questão tão doída como essa. Certo, James? Então, dentro desse contexto, o que que a gente quer? A gente quer trabalhar contigo algumas ferramentas para te ajudar. Hoje, nessa plataforma Mix Fiscal, você também tem acesso a esse cockpit que proporciona a gente, assim, literalmente gerenciar para ti esse assunto. De que forma a gente faz isso? Opa, além então daquele primeiro passo, daquela primeira etapa, que é a essência do nosso trabalho, importar a planilha, a relação de 100% dos itens no fim do expediente, corrigir e devolver para que isso seja todos os dias de manhã, através do nosso integrador, através do nosso API, absorvido de forma automática, corrigir item por item, campo por campo dentro do linear. A gente tem agora essa plataforma que faz parte, vai junto com essa ferramenta, que é o quê? Nós instalamos um aplicativo assistente, uma espécie de robô, que permite fazer o quê? Uma cópia. A gente copia as XMLs que, primeiro, o linear está gerando em saída, seja no cupom ou na nota fiscal, a gente faz uma cópia dessa nota fiscal, desse XML, certo? E também a gente busca, através da pastinha que o linear já vai absorvendo, ele recepciona os XMLs em relação à entrada, as notas dos fornecedores, e a gente procura então uma forma de nós recepcionarmos, adaptarmos ou importarmos uma cópia dessas XMLs. Quando eu tenho entrada e saída, pensando a exemplo do ICMS, opa, a gente consegue ao longo do mês ir te mostrando uma prévia, como é que está ficando o ICMS, como é que está ficando o PIS/COFINS. Concorda comigo que é assim que a coisa tinha que funcionar, James? Por quê? Amigo, se o fisco diz que não é para você pagar, é para você repassar, poxa, então alguém tem que te avisar quanto é que está dando a paulada para que você possa trabalhar, seja numa margem, numa precificação, numa reprecificação. Então, essa é a missão da Mix, trazer essa prévia ao longo do mês, quanto é que está ficando tanto o teu ICMS quanto o teu PIS/COFINS. Tranquilo? Estou olhando o XML de entrada e saída, a gente consegue trazer essas projeções com bastante segurança. Uma questão também, claro, que fica para nós é checar se eu corrigir a base, se a classificação está correta no sistema. Eu não posso, por exemplo, ter coisas como essas, queima de caixa, que é o quê? Estou olhando só para cupom de saída e notas fiscais e estou nesse quadro aqui apontando possíveis impostos que foram tributados indevidamente.
Poxa, se eu estou corrigindo de manhã, como assim você ficar com débito indevida maior? Então a gente consegue projetar análises em cima dos XMLs, portanto, os XMLs que já foram para o fisco, para a gente acompanhar se não tem nada que está ficando para trás. Risco assumido também é em cima da saída, mas o efeito contrário, quando talvez por algum erro a nota ficou sem uma tributação que devia. Tá certo? Olhando do lado de cá, aqui eu peço sua atenção. Por quê? Porque, como eu falei, a Mix percebeu que em algum momento existia ainda alguns furos no balde gigantesco. E o principal ponto está aqui, ó. Quando você está comprando uma mercadoria, você já deve ter passado por isso algumas vezes. Tem ali um produto, dois NCMs, cada fornecedor falando uma coisa. Você já deve ter visto muito isso. Quando isso acontece, não pensa que é por erro. Na grande maioria, não é por falta de informação. É porque os caras sabem demais, querem usar NCMs similares que melhor beneficia eles, porém, se eles não pagam, adivinha, alguém vai ter que pagar por eles. Então a gente consegue analisar esses XML de entrada e te apontar quais são os possíveis fornecedores que você está aqui com uma tributação que não deveria. Isso é legal porque, como é eletrônica a nota do fornecedor, às vezes vem para nós a XML, a gente projeta aqui e o caminhão nem chegou. Qual que é a nossa intenção nessa análise, seja para coisa que está vindo tributado a mais ou a menos? É permitir que a loja faça o que o fisco diz que tem que ser feito, manifestar, pegar o telefone, ligar para o fornecedor e falar, e aí, pode substituir, pode trocar a nota, fazer uma carta de correção, ou tomar uma decisão, caso o fornecedor não queira é, entrar num acordo contigo, e a loja que vai ter que decidir. E aí, devolvo a mercadoria, aceito dessa vez e depois paro de comprar, ou eu não tenho como fazer, vou ter que aceitar sempre, como é que eu vou fazer com o meu preço? Você entende que nosso compromisso aqui, Jay, é a informação, e nós vamos assim, na medida, temos relatórios onde a gente traz exatamente qual foi, né, quais foram os fornecedores, nota por nota, item por item, a gente vai lá, identifica o que está acontecendo, para que a loja tenha a informação na palma da mão. Ah, então estou vendo aqui, ó, os itens aqui que está em amarelinho são coisas que a Mix Fiscal entende que seria o correto no verdinho, e eles colocaram amarelinho. O produto era para vir tributado integralmente, veio com redução de base. Era para vir 11,36 de crédito, veio só 5,98. Tá vendo? Isso por item, vai somando, poxa, não é não é difícil chegar em uma situação como essa que eu mostrei aqui dessa cliente, que está com a base aqui só em um mês, passando de R$ 7.000, o que ela tinha aqui, ó, lá de crédito não aproveitado. E essa base é uma base real, tá vendo? Isso, meu Deus do céu, não sei por aí, mas R$ 7.000 é muito dinheiro por aqui, sem dúvida é válido que o cliente pelo menos saiba o que está acontecendo para correr atrás, ou tentar corrigir, ou tentar tomar uma decisão daquele fornecedor que fica aí, de alguma forma, tirando vantagem. Além disso, toda a questão da exposição de produtos que está subindo a tributação, que está descendo a tributação, a gente quer dar a vocês a informação para vocês analisarem. E aí? O produto não estava pagando nada, agora mudou a lei, vou ter que pagar 20%. Será que vou ter que mudar a margem? O que que eu vou fazer? A Mix ela quer disponibilizar a informação, o que está alterando para que vocês, de tempo em tempo, façam o que for necessário. Tranquilo? Finalizando, evidente, sempre buscamos treinamento, buscamos aí nessa fase de aderência, justamente por essa nova plataforma, a gente estabelece um treinamento que é feito por videoconferência, depois vídeos gravados, que às vezes troca o funcionário, precisa de alguma coisa, então, sim, é um pacote, uma série de questões aí em que a gente busca estabelecer essa situação. Então, como eu te falei, estou aqui fazendo um overview, caminhando o mais rápido possível, que eu sei que o vídeo já ficou longo, mas acho justo a gente passar aqui por essas funcionalidades, permitir que você conheça o que está à sua disposição. Tá certo, amigo? Bom, bora lá. Deixa eu falar de valores. De novo, independente se você está no lucro real ou está no presumido, a situação enquanto proposta é a mesma. Por quê? Nós vamos ter que passar pelo mesmo processo de habilitação e homologação da integração junto ao teu servidor através do software linear. Recebendo a primeira carga, a gente vai ter que trabalhar toda a layoutização dos grupos, subgrupos, parte mercadológica, fazendo as corretas conexões para recepção de benefícios fiscais, caso você tenha, se tem açougue, se tem hortifruti, se tem padaria, qual que é a base de configuração em relação a cada setor. E isso
não tem jeito, tem que ser reconstruído, porque cada software tem a sua base. Mesmo que você tenha importado o cadastro de produto de outro sistema, a configuração, o layout e as conexões, ela é diferente. A gente precisa, com muito zelo, sempre fazer isso, né, literalmente à mão, né? Auditando e avaliando se as conexões estão no lugar certo. Bom, temos uma implantação nesse contexto hoje, a sua loja na movimentação que está na tua base e fluxo de operações a serem trabalhadas, a gente tem uma implantação. Qual o valor dessa implantação? R$ 5.000. Hoje é o valor que a gente tem para essa implantação. Como que fica a mensalidade? A gente tem, então, a implantação sendo faturada em 7 dias da assinatura do contrato, validou nesse mês a implantação, na próxima a gente começa, então, portanto, com a mensalidade. Na tua configuração, hoje, para atender, 1.148,29 é a nossa mensalidade. De verdade, já estou considerando, inclusive, James, aquela história do caixa que você falou que nem sempre você tem movimentação, estou deixando ele de fora, estou até considerando como se você tivesse 7 caixas. Fiz aqui a base de validação dos XMLs que a gente vai ter que auditar. Mas 1.148,79, esse é o menor valor que eu consigo fazer enquanto mensalidade, o contrato é idêntico, sempre 24 meses, mas é uma certeza que a gente pode te dar aqui, é que sim, pela tua base e operação, você precisa, sem dúvida nenhuma, de ajuda. Nossa ferramenta está prontíssima, integrada com a linear, pronta para começar e assim, ó, não se preocupe com o investimento. Por quê? Eu tenho certeza que você não vai tirar dinheiro do bolso. O alinhamento da tua base vai suficientemente te entregar muito mais benefício, muito mais valor do que faz sentido aqui a nossa proposta. Tá certo? Quero já te agradecer pela oportunidade, mas estou pronto. Quero, na verdade, aguardar o teu ok para a gente já reativar esse contrato e fazer o que precisa, estabelecendo, portanto, todo esse processo de implantação, conexão com a linear, porque, ó, hoje é dia 19/11. Se a gente fechar, tiver teu sim hoje, tenho certeza que a gente consegue correr, fazer acontecer, mesmo que essa semana tenha um feriado no meio, mas vamos trabalhar aí o máximo para subir essa implantação e nós conseguirmos finalizar o mês juntos, já com a sua base sendo auditada diariamente, que ali vai ter um momento em de gerar os SPEDs que serão enviados para a contabilidade, sem dúvida, você já vai ter informação da Mix sendo processada ali dentro e vamos resolver essa questão o quanto antes, tá bom? Fico no aguardo, qualquer dúvida me liga, de nossa parte, só depende do seu ok. Um abraço.